Bom, gente, então, nós somos monitores de anatomia 1. A gente está fazendo esse vídeo para explicar um pouquinho sobre orientações anatômicas. Pode passar, por favor. Então, a gente vai começar falando sobre a posição anatômica, que é a posição padrão de referência para a descrição de estruturas anatômicas. E ela evita que erros sejam cometidos quando alguma estrutura é apontada. Na posição anatômica, a pessoa está em pé, ereta, de frente para o observador. A cabeça está nivelada e os olhos dirigidos anteriormente ao nível da linha do horizonte. Os membros superiores estão estendidos com as palmas das mãos voltadas para frente. Os membros inferiores estão paralelos, os pés levemente afastados e apoiados no solo, direcionados anteriormente. Pode passar, por favor. O corpo ele é dividido em cabeça, que é formada por crânio e face. O crânio ele contém e protege o encéfalo, enquanto a face é a parte anterior da cabeça. Ela inclui olhos, nariz, boca, fronte, que é a testa, bochechas e mento, que é o queixo. Tem também o pescoço, que é a parte modificada do tronco que sustenta a cabeça e une ela ao restante do tronco. Além disso, tem o tronco, que é formado por pescoço, tórax, abdômen e pelve, os membros superiores, e cada um deles está unido ao tronco e é dividido em ombro, axila, braço, antebraço, punho e mão. E ainda os membros inferiores. E cada um deles também está unido ao tronco e eles são divididos em nádega, coxa, perna, tornozelo e pé. Eu queria lembrar que a região inguinal é a área na superfície anterior do corpo, que é caracterizada por uma prega de cada lado no local da união de tronco e coxa. Além disso, a gente também utiliza alguns termos para se referir às partes do corpo. Então, por exemplo, cefálico para se referir à cabeça, cervical para se referir ao pescoço, pélvico para pelve, dorsal para o dorso, como está mostrando nessa imagem. Agora a Graziella vai continuar. Olá, gente. Agora, dando continuidade, eu vou falar sobre os planos e as seções. Os planos, eles são basicamente superfícies planas imaginárias que atravessam o nosso corpo. O primeiro plano que eu vou falar é o plano sagital. Ele é um plano vertical que divide o corpo ou órgão em lado direito e esquerdo. Mais especificamente, quando esse plano atravessa a linha mediana do corpo e divide metade direita e esquerda simetricamente. Dessa maneira, ele é denominado de plano sagital mediano. Quando ele divide o nosso corpo em metades esquerda e direita assimetricamente, ele vai ser denominado de plano sagital paramediano. O segundo plano é o plano frontal, ou coronal. Ele divide o nosso corpo ou órgão em parte anterior e posterior. Já o plano transverso, ele vai dividir o corpo em partes superior e inferior. O plano transverso, ele também pode ser denominado de plano transversal ou plano horizontal. Tanto o plano sagital como o frontal e transverso, eles vão ser perpendiculares entre si. Já o plano oblíquo, ele vai atravessar o corpo ou órgão em um ângulo oblíquo, ou seja, qualquer ângulo diferente de 90 graus. Pode passar, por favor. Bom, a gente já falou sobre os planos, né, que dividem o corpo de várias maneiras, e os cortes resultantes desse plano, eles vão ser denominados de seções. A seção, ela produz uma superfície bidimensional plana da estrutura tridimensional original daquele órgão. É importante conhecer o plano da seção para a gente compreender melhor a relação anatômica das estruturas. Os planos e as seções desse slide aqui é de uma parte do encéfalo.
Os diagramas à esquerda, eles vão mostrar os planos. E as fotografias à direita mostram as seções resultantes. Essas setinhas pretas, elas servem para indicar a perspectiva da visão de cada corte. Então, no A, na primeira imagem, tanto da esquerda e da direita, mostra o plano sagital mediano, o corte que vai ser feito ali. E a resultante desse plano sagital mediano vai gerar a seção sagital mediana, que é essa imagem do encéfalo à direita, a primeira imagem. Na B, a gente tem o plano frontal. A gente consegue ver essa vista dele na esquerda, e à direita é a resultante do plano, que no caso é a seção frontal. E por último, na imagem C, à esquerda a gente vê o plano transverso, e à direita a gente vê a seção transversa. Pode passar. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Felipe Arraes e eu vou falar para vocês sobre cavidades do corpo humano. Bem, o ser humano é um animal celomado, né? Nós temos cavidades, nós não somos um bloco sólido e compacto de tecido. Essas cavidades alojam estruturas e elas têm nomes. E está evidenciado aí. Vamos dar uma olhada nisso aí. Em amarelo, aqui na cabeça temos a cavidade do crânio, que aloja o encéfalo. Descendo pelo forame magno aqui tem a coluna vertebral, né, a medula, que está no canal vertebral. Temos a cavidade torácica, em azul. A cavidade torácica contém as cavidades pleural, pericárdica e o mediastino. A cavidade pleural, a pleura, né, ela envolve o pulmão. A cavidade do pericárdio envolve o coração. E o mediastino é a região que está entre os pulmões, né, lateralmente. Na profundidade, ele vai desde o externo até a coluna vertebral e na altura, desde a primeira costela até o diafragma. Em verde aqui temos a cavidade abdominopélvica, né, que é dividida em cavidade abdominal e pélvica. Na cavidade abdominal você tem órgãos, né, o estômago, baço, fígado, vesícula biliar, intestino delgado, maior parte do intestino grosso e o peritônio, né, que é a túnica serosa que envolve a cavidade abdominal. Na cavidade pélvica tem a bexiga, parte do intestino grosso e órgãos externos, órgãos internos do sistema genital, tanto masculino quanto feminino. Então, dando uma olhadinha aqui de novo, olha. Em amarelo, cavidade do crânio e canal vertebral, que aloja o sistema nervoso central, né, o encéfalo e a medula. Em azul, a cavidade torácica. E em verde, a abdominopélvica. Bem, túnicas serosas. Túnicas serosas são tecidos que envolvem certas estruturas. Na cavidade abdominal, temos o peritônio. No coração, o pericárdio. E no pulmão, a pleura. E ela tem essa subdivisão aqui, olha. A ideia é basicamente essa. Você tem um balão, coloca a mão dentro. A mão seria o órgão e o resto do balão aqui todo, a túnica serosa. Então, em contato íntimo com o órgão, né, com a mão aqui, essa lâmina recebe o nome de visceral. E na parte externa, parietal. Essa imagem aqui é uma representação, né, por desenho da cavidade torácica. Aqui dentro do pontilhado preto temos o mediastino, em vermelho o pericárdio e em roxo a pleura. Lembrando, a lâmina externa se chama parietal, olha aqui, ó. E a interna, visceral. Mesma coisa no pericárdio, externa, parietal, interna, visceral. Aqui em peça anatômica, né? O encéfalo na cavidade do crânio, a medula no canal vertebral, coração na cavidade torácica, o diafragma, que divide a cavidade torácica da abdominopélvica, fígado e intestino na cavidade abdominal e bexiga na cavidade pélvica.
imagem aqui também, os dois pulmões, o coração, cavidade torácica. Aqui está o diafragma, embaixo do coração e dos pulmões. Tudo para baixo, cavidade abdominopélvica. Outra coisa que eu vou falar com vocês são quadrantes abdominais. Eu vou mostrar uma divisão em 9 quadrantes e uma em 4. Essa é em 9. É o jogo da velha. 2 linhas verticais, 2 linhas horizontais. Essas linhas têm nomes e um motivo para terem esses nomes. Então, vamos dar uma olhada aqui. Em vertical, temos as linhas médio-claviculares. O nome é trivial. Tem a clavícula aqui em cima, pega o meio dela, traça para baixo, das duas. Na horizontal aqui, tem a linha subcostal, que ela é delimitada, ela fica, né, abaixo da 10ª costela. Tem a 10ª costela, vai um pouquinho abaixo, faz a linha subcostal. E a outra aqui é a linha transtubercular. Ela fica acima da crista do ilho. O ilho é um dos ossos do quadril, né? E um dos acidentes anatômicos dele é a crista. Acima dessa crista fica a linha transtubercular. Fizemos 2 linhas verticais, 2 linhas horizontais, temos 9 regiões. Aqui em cima, hipocôndrio direito, hipocôndrio esquerdo. E aqui no meio em cima, epigástrio. No meio, na direita, região lateral direita, flanco direita. No meio da esquerda, região lateral esquerda, flanco esquerdo. Bem no meio, centralizado, região umbilical. Embaixo, na direita, região inguinal direita. Embaixo, na esquerda, região inguinal esquerda. E bem embaixo, no meio, região púbica. E para que isso serve? Localização. Então, vamos dar uma olhada aqui nesse esquema. Aqui, por exemplo, hipocôndrio direito. Olha aqui, ó. Bastante parte do lobo direito do fígado. Epigástrio e hipocôndrio esquerdo. Aqui está o estômago. No hipocôndrio esquerdo está o baço. Ó. Região lateral direita. Colo ascendente do intestino grosso. Aqui embaixo, aqui, ó. Região inguinal direita. Aqui está o apêndice. Região umbilical. Intestino delgado. E por aí vai. Aqui, ó. Região púbica. Bexiga urinária. Essa divisão ela é mais tranquila. É uma linha vertical e uma linha horizontal. Vai dividir em 4. Superior direito-esquerdo. Inferior direito-esquerdo. Tranquilamente. Agora eu vou passar para a Mariana Nader. Bom, me chamo Mariana Nader e agora eu vou falar um pouquinho sobre os termos direcionais. O termo proximal, que é mais perto da inserção de um membro ao tronco. Exemplo, o húmero ele é proximal ao rádio, ou seja, o húmero ele é mais perto da inserção, né? O distal é mais distante da inserção de um membro ao tronco. Exemplo, as falanges, elas são distais aos ossos carpais, ou seja, as falanges elas estão mais distantes da inserção do membro. Superior, acima ou em posição mais alta, em direção à cabeça. Ou seja, o coração é superior ao fígado. Ou seja, o coração ele está mais perto da cabeça. Ele está mais em direção à cabeça que o fígado. Inferior, abaixo ou em posição mais baixa, em direção aos pés. O estômago é inferior aos pulmões. Ou seja, o estômago ele está mais perto dos pés, está mais em direção aos pés do que os pulmões. Cranial ou cefálico, relativo ao crânio ou à cabeça, em direção à cabeça. Exemplo, o estômago é mais cranial que a bexiga urinária. Quer dizer que ele está mais perto da cabeça, está mais em direção à cabeça que a bexiga urinária. Rostral, relativo à região do nariz e da boca, em direção ao lombo frontal do encéfalo. Em direção ao lombo frontal do encéfalo é a face. Ou seja, o encéfalo é rostral ao lombo occipital. Quer dizer que o encéfalo está mais nessa área do nariz e da boca
Caudal relativo à cauda, situado próximo ou na cauda ou na parte posterior do corpo. Quer dizer que as vértebras lombares são caudais às vértebras cervicais. Ou seja, as vértebras lombares está mais próximo da parte posterior, está mais posterior que as caudas vertebrais. Anterior, mais próximo da parte frontal ou na frente do corpo. O externo anterior ao coração, quer dizer que o externo está na frente do coração. Posterior, mais próximo da parte posterior ou do dorso do corpo. O esôfago é posterior à traqueia, quer dizer que o esôfago está atrás da traqueia. Ventral, relativo ao ventre, em direção ao ventre, né? Usando como intestino, ventral é sinônimo de anterior em anatomia humana. Então, a coluna vertebral. Então, o intestino, ele é ventral à coluna vertebral. Quer dizer que o intestino, ele está anteriormente, ele está na frente da coluna vertebral. Dorsal, relativo ao dorso do corpo, em direção ao dorso. Os rins são dorsais ao estômago. Quer dizer que os rins eles estão posteriormente ao estômago, atrás do estômago. É intermédio entre duas estruturas. O colo traverso é intermédio aos colos ascendentes e descendentes do intestino grosso. Quer dizer que o colo traverso ele está no meio desses outros colos, né? Ipsilateral, no mesmo lado, com relação à linha mediana. A vesícula biliar e o colo-corpo, que outra estrutura ascendente do intestino. Ou seja, eles estão do mesmo lado. Do intestino grosso são ipsilaterais, né? O colo do corpo é ipsilateral no mesmo lado, com relação à linha mediana da vesícula biliar e do colo-corpo, que outra estrutura ascendente do intestino grosso são ipsilaterais, né? A vesícula biliar e o intestino grosso são ipsilaterais, ficam no mesmo lado. Contralateral, do lado oposto, com relação à linha mediana do corpo. Os colos ascendentes de outra estrutura descendente do intestino grosso são contralaterais, ou seja, eles estão em lados opostos. Externo, em direção ao exterior de uma estrutura. A pleura visceral está sobre a face externa do pulmão, ou seja, a pleura visceral está exterior a uma estrutura. Interno, em direção ao interior de uma estrutura, né? Geralmente ele é usado para descrever relações de órgãos individuais. Exemplo, a túnica mucosa forma o revestimento interno do estômago. Medial, mais perto da linha mediana. A una é medial ao rádio, ou seja, a una está mais perto da linha mediana. Lateral, mais distante da linha mediana. Os pulmões são laterais ao coração, ou seja, os pulmões estão mais distantes da linha mediana. Superficial, na superfície do corpo ou em direção a ela. As costelas são superficiais aos pulmões, então as costelas estão mais na superfície do corpo, mais em direção à superfície do corpo do que os pulmões. E profundo, distante da superfície do corpo. As costelas são profundas à pele do tórax e do dorso. Ou seja, as costelas elas estão mais distantes da superfície do corpo do que a pele do tórax e do dorso. Então, é isso. Esses são os termos direcionais. Muito obrigada pela presença de todos. Espero que tenhamos ajudado a tirar as dúvidas de vocês. Qualquer coisa, vocês podem contatar a gente.